Quando nós temos um empregado, são outras consequências jurídicas. E quando nós temos um PJ, são consequências jurídicas diferentes. Então, todo relacionamento precisa ser balizado por um contrato escrito com regras muito claras. É uma ilusão, né? Tem gente que contrata o PJ, não assina carteira, não assina contrato nenhum e fala que o profissional é PJ. Às vezes aquele profissional nem é titular de um CNPJ, está trabalhando de modo totalmente informal. Então, sim, toda contratação dentro da nossa empresa tem que ser antecedida de um bom contrato. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Talks. É sempre um prazer receber você aqui para as nossas conversas sobre o universo dos recursos humanos. Eu sou Renata Zanata, sou jornalista e host por aqui. Sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos de comprimento médio, hoje estão soltos, olhos castanhos também, nariz mediano, boca pequena. Hoje eu estou usando um brinco longo, colorido e vestindo uma malha preta e calças jeans. E estou ambientada aqui no estúdio, onde tem uma bancada na minha frente. Na frente da bancada tem um letreiro luminoso escrito RH. Na minha direita tem um vaso com uma planta de outono. Na minha esquerda tem uma prateleira com alguns objetos. E atrás de mim tem quadros representando pessoas. E hoje a gente vai falar sobre as diferenças da contratação CLT e PJ. Um papo aqui que promete ser super direto e repleto de esclarecimentos. Por isso, a gente está recebendo aqui no estúdio hoje a nossa super parceira, Marta Pierina Verona, que é consultora de aplicação na Metadados, especialista em departamento pessoal e instrutora de cursos e treinamentos que, olha, se ela ainda não cruzou o seu caminho aí, você que é do departamento pessoal, com certeza vai cruzar em algum momento. Seja muito bem-vinda, Marta. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, com Juliana também participando conosco, com a Flávia, e falar desse assunto é algo importantíssimo, porque hoje toda empresa tem PJ e CLT, né? Dificilmente não tem uma empresa com esse cenário. Então, eu sou uma mulher de pele branca, com cabelos médios, comprimento médio, loira, olhos castanhos, nariz pequeno, boca média, sorriso largo. Estou com uma camisa cor nude, uma calça branca e estou com brincos também de argola que eu sempre costumo usar. E com a gente aqui no estúdio também, a minha parceira de longa data aqui na bancada, Flávia Noal, também jornalista e produtora de conteúdo, e que vai trazer também boas reflexões aí, né, Flávia? Bem-vinda. Muito obrigada, Rê. É uma satisfação sempre estar aqui no Talks, hoje ainda mais para falar sobre esse assunto tão importante e com uma bancada repleta de tanto conhecimento. Contigo, minha parceira de longa data aqui no Talks e também na Metadados, a Martinha também, minha parceira de tantas campanhas que a gente faz para a divulgação de materiais de RH. Então, uma satisfação estar com vocês aqui hoje e para a gente falar, como eu disse, sobre esse assunto, que é um assunto repleto de dúvidas e que a gente vai estar aqui esclarecendo um pouco para as empresas que cometem muitos erros em relação a esse tema e ficam com isso também muito sujeitas a processos trabalhistas. A gente conversou recentemente com um juiz trabalhista e ele nos disse que esse é um tema que recorrentemente aparece nos processos. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos na altura logo abaixo dos ombros, hoje estão semipresos, tenho olhos pequenos e castanhos, o nariz grande, a boca média com um sorriso largo. Hoje estou vestida com uma blusa preta e com um blazer riscado de giz com um fundo preto. E para complementar, né, claro que não poderia faltar aquele olhar jurídico. Por isso, a gente está recebendo também por videochamada a Juliana Guerra, que é advogada empresarial, professora e criadora de treinamentos que ajudam empresários aí a tomar decisões mais seguras e sustentáveis do ponto de vista legal. Juliana, é um prazer receber você aqui no Talks. Muito obrigada, meninas, pelo convite. O prazer é todo meu. Hoje nós vamos revelar os segredos da contratação do PJ. Essa é uma grande dor do empresariado brasileiro. Se você é empresário, empreendedor ou simpatiza com o empreendedorismo, você não vai se arrepender por ficar com a gente até o final. Os empresários têm duas grandes dores, que é a dor de gestão de dinheiro e a dor de gestão de pessoas. E hoje nós vamos falar sobre gestão de pessoas. Contratação
é uma dor que se relaciona a gerir pessoas. Hoje a gente vai falar sobre isso. Eu sou uma mulher de pele clara, eu tenho cabelos longos, castanhos, nariz e boca pequenos, olhos pequenos, sou muito sorridente também, sorriso largo. Hoje eu estou usando um batom vermelho, que é uma característica, gosto muito de usar essa cor de batom, um brinco pequeno e uma blusa rosa e um blazer bege. Perfeito. Só mulherão aqui hoje, hein? Não quero dizer nada, não quero dizer nada. Ui. Bom, gente, para começar aqui o nosso bate-papo, eu vou propor uma brincadeira rápida. Pode ser? Vamos lá. Vocês topam? Vamos lá. Eu vou lançar aqui algumas frases bem comuns que a gente escuta aí sobre o tema CLT, PJ, e vocês vão me responder se é mito ou se é verdade e justificar, né, o porquê, justificar rapidamente o porquê que é mito ou verdade. Vamos lá? Vamos lá. Então, a primeira frase é: ser PJ sempre ganha mais do que ser CLT. Eu posso falar um pouco sobre experiência que eu tenho de mercado, de ouvir de outras pessoas. E, infelizmente, isso é um mito, porque a gente vê que na prática do mercado isso não é comum, embora também a gente escute muitas referências de que deveria ser real, de que os PJs ganham mais do que empregados CLT. Afinal, ao ser PJ, tu acaba por abdicar de direitos trabalhistas garantidos ali pela CLT. Então, acontece de que deveria, mas na prática de mercado não é. Perfeito. Eu percebo que quando a pessoa opta por ser PJ, ela não faz o custo de fato do que ela está deixando de ganhar se fosse CLT. E imagina uma contratação que a pessoa ganha 10 mil como CLT, geralmente um PJ vai ganhar de 12 a 13 mil. E o custo para a empresa chega em torno de 17 mil, porque a gente conta ali em 70, ou às vezes chega até 104% daquele salário. Porque o que a pessoa ganha de imediato, ela tem um líquido maior, mas a longo prazo ela perde, porque ela não faz todo o custo do salário correto que ela deveria ter ao longo do tempo que ela está ali trabalhando para aquele empregador. Então, para mim, é um mito e geralmente tem o ganho imediato, mas a longo prazo essa pessoa perde. Juliana. Bom, é um mito que sempre, não é verdade que sempre o PJ vai ter uma remuneração melhor do que o CLT, isso não é verdade. Deveria ser, porque a pessoa, para ela abdicar de direitos trabalhistas, ela deveria ter vantagens, e a vantagem salarial é apenas uma delas. O PJ deveria ter outras vantagens, como, por exemplo, uma maior autonomia para a prestação do serviço. Na prática, nem sempre isso acontece. Muitas vezes nós temos empresas que descumprem essas regras por oportunismo, e muitas vezes nós temos empresas que desconhecem mesmo a regra da contratação do PJ. Próxima frase, então. Quem é PJ não tem direito a férias nem 13º. Verdade. Verdadeiro. Não tem. Verdadeiro. Por isso que a pessoa, né, Juliana, ela não inclui ali que ela não vai ter férias, não vai ter 13º, não tem fundo de garantia por tempo de serviço. E ela precisa se preocupar com a aposentadoria futura, que muitas vezes ela não inclui no planejamento, então, é verdade. É verdade, não tem direito, porque a contratação, nós vamos ver hoje aqui que a contratação do PJ é a contratação de uma pessoa jurídica. Tecnicamente, nós estamos contratando um empresário. E o empresário, ele é como todos nós aqui, todos nós que somos empreendedores, eu, vocês, outras pessoas que estejam ouvindo, para nós termos benefícios, nós precisamos contribuir. Então, se a gente quiser ter o benefício previdenciário, nós precisamos contribuir para a Previdência enquanto empresários. Para nós termos ali uma aposentadoria, nós precisamos nos preocupar com uma previdência privada ou com seguro de vida. Existem vantagens, né, da pessoa optar pela contratação como PJ, porque dependendo de quanto ela ganha, ela já entra como CLT, ela tem ali um desconto das alíquotas mais altas do imposto de renda. Então, existe uma vantagem por ser PJ, mas a todo bônus corresponde o ônus. O ônus do PJ é esse, ele não tem férias, ele não tem 13º, tecnicamente ele está recebendo a terceirização daquele braço que a empresa para o qual a empresa está contratando ele. Próxima frase, então. A empresa escolhe entre CLT e PJ como quiser, sem problema nenhum.
Mito, não pode. Na prática funciona assim, mas não é dessa forma que nós deveríamos eleger quem vem como PJ e quem vem como CLT. Não é uma escolha da empresa, simplesmente eu decidi que eu vou contratar como PJ, eu vou contratar como CLT. A contratação do PJ deveria ser destinada àquelas funções para as quais é mais importante a entrega do profissional do que a quantidade de horas, do que chegar às 7 e sair às 6. Então, é para isso que serve a contratação do PJ. Perfeito, então tem que organizar internamente e nem tudo deve ser enquadrado como PJ. A empresa tem que ter claro ali o que é um CLT, havendo ali a necessidade de subordinação, ele não pode ser PJ, aquela pessoa que tem que estar ali cumprindo horário, tem que ter esse cuidado na hora de contratar. Então, quando nós pensamos em DP, gestão de pessoas, o profissional que está ali contratando tem que ter o conhecimento da legislação. Perfeito, isso mesmo, né? Última frase, então. CLT tem mais segurança, mas paga mais imposto. Olha, pode responder, Marta, dá a tua visão que depois eu dou a minha. Depende, assim, mas o que acontece? Quando eu sou PJ, eu vou ter o custo da contabilidade, eu vou emitir nota fiscal, eu tenho que me preparar para tudo isso. Quando eu sou empregado, já vou lá para a tabela de INSS, para a tabela de imposto de renda, eu não tenho escolhas. Vai depender do salário. Geralmente o empregado ele paga mais, o líquido do salário é menor comparando com o PJ. Eu estou olhando a nível salarial. Exato. Você pode repetir, por favor, a pergunta? Claro. CLT tem mais segurança, mas paga mais imposto. Na realidade, a questão da segurança é muito relativa, porque todas as vezes que nós trabalhamos para uma empresa privada, faz parte da regra do jogo que nós possamos ser dispensados a qualquer momento. O direito do empregador dispensar o empregado é um direito que a gente chama no direito, né, na linguagem jurídica, de direito potestativo, ou seja, você pode ser um excelente profissional, você pode ser muito bom, fazer tudo pela empresa e ainda assim a empresa pode te demitir. Assim como o PJ também pode ser dispensado, porque ele está vinculado à empresa por um contrato de prestação de serviço, então a rescisão do contrato vai seguir aquelas regras que eles pactuaram. Um aviso de 30 dias de antecedência, com 60 dias de antecedência. Então, do ponto de vista da segurança, eu vejo que não muda muito. Agora, é claro que o CLT, quando ele é dispensado, ele tem a garantia, ele recebe um seguro-desemprego, ele recebe o FGTS, a multa de 40% sobre o FGTS, se for uma demissão sem justa causa. Já o PJ não conta com nada disso. Então, o PJ ele ganha menos, mas, sim, eu diria que é verdade. O PJ ele ganha menos porque ele paga mais imposto. Juliana, trazendo aqui já uma questão para linkar com isso, todo contrato PJ, quando existe a contratação de um profissional no formato PJ, tende a haver um contrato formalizando isso? Com certeza, excelente pergunta. Todas as relações que nós estabelecemos dentro das nossas empresas, elas produzem consequências jurídicas. Então, por exemplo, quando nós temos um sócio, nós estamos sujeitos a determinadas consequências jurídicas. Quando nós temos um empregado, são outras consequências jurídicas. E quando nós temos um PJ, são consequências jurídicas diferentes. Então, todo relacionamento precisa ser balizado por um contrato escrito com regras muito claras. É uma ilusão, né? Tem gente que contrata o PJ, não assina carteira, não assina contrato nenhum e fala que o profissional é PJ. Às vezes aquele profissional nem é titular de um CNPJ, está trabalhando de modo totalmente informal. Então, sim, toda contratação dentro da nossa empresa tem que ser antecedida de um bom contrato. Se não houver nenhum tipo de contrato, o que acontece diante de uma possível demissão, de uma dispensa daquele profissional? Pode acontecer algum processo, algum tipo de procedimento aí jurídico em que a empresa sai prejudicada? Pode, novamente, só perguntas excelentes hoje. Na realidade, os nossos contratos, eles também podem ser verbais, eles podem ser tácitos. O que é um contrato tácito? É aquele contrato onde não tem nada escrito, mas o comportamento das pessoas leva a uma dedução, a uma presunção de que existe aquela relação. Até mesmo o contrato de trabalho, ele pode ser verbal, ele pode ser tácito. Então, a diferença é a seguinte, quando você não tem um contrato escrito, a natureza daquela relação jurídica pode ser qualquer uma. Então, se você está trabalhando para uma empresa sem contrato, quem é que garante que você aceitou as regras da contratação de um PJ? Quem é que garante que você não é um empregado
que está ali sofrendo o prejuízo com a omissão dos encargos trabalhistas que a empresa deveria te pagar. Então, a diferença é que quando nós temos um contrato verbal, ele pode ser, a natureza dele pode ser qualquer uma. Aí vai ficar a cargo do judiciário fazer a interpretação. Aí, se eu trabalho para uma determinada empresa sem contrato formalizado, se eu quiser pedir o reconhecimento de vínculo empregatício, eu vou levar e-mails, mensagens, testemunhas que comprovem de que forma eu trabalhava e vai ficar a cargo do judiciário interpretar. Se dentro daquela relação eu trabalhava de modo que se assemelhava mais a uma pessoa autônoma ou se assemelhava mais a um empregado. E aí, se na prática, se no cotidiano, a forma como eu trabalhava se assemelhar à forma de trabalho de um empregado, o juiz reconhece o vínculo empregatício e a empresa é condenada a pagar todos os encargos pretéritos que ela, em tese, estava economizando. A minha pergunta, ela é bem mais básica, tá? Porque a Flávia é quase uma especialista, ela escreve tanto artigo que ela é quase uma especialista aqui. Mas a minha dúvida é a seguinte, assim, na prática, quais são as diferenças entre contratar CLT e PJ? Eu digo, quais são os impactos aí para a empresa e também para o colaborador, né? Como é que se percebem essas diferenças? Bom, toda forma de contratação ela é diferente. O CLT ele vai ter carteira assinada, ele vai ter vínculo empregatício, ele vai ter direito a férias, 13º salário, fundo de garantia por tempo de serviço. Na demissão ele tem direito a aviso prévio, ele pode ter estabilidade, ele tem seguro-desemprego. Quando eu contrato um PJ, o PJ ele não tem vínculo empregatício, ele vai emitir uma nota fiscal. O PJ vai ter que ter um contador, um escritório contábil, ele vai ter lá a forma de tributação do imposto dele, porque ele vai ter uma empresa, ele vai ser empreendedor, então muda totalmente. Até na hora, a Flávia escreve muito artigo comigo, a gente fala de E-Social, de REINF, então o PJ ele está no cenário da REINF e o CLT ele está no E-Social. Quando nós temos vínculo empregatício, estamos lá no ambiente do E-Social. Então muda totalmente a forma de contratação. E até de escrituração, quando a gente transmite as informações. Como a Juliana muito bem colocou, o funcionário, quando esse PJ busca o vínculo empregatício, daí a gente tem que se reconhecer do vínculo, tem que fazer o envio dos eventos do processo trabalhista, para que seja, então, reconhecido este contrato de trabalho e bem como recolhendo ali, pagando 10º, férias, recolhendo fundo de garantia por tempo de serviço. Então, tem uma diferença enorme e por isso que a Juliana colocou muito bem do contrato. O contrato é que vai me dar um amparo legal. E até na hora de fazer uma defesa, quando eu não tenho contrato, eu fico muito à mercê, né, do que este empregado vai me apresentar como prova. Então, essa é a diferenciação de um para outro. Até a Juliana pode complementar aí, mas basicamente, assim, olhando por baixo, mais ou menos é isso. Sim, é isso mesmo. O empregado, ele é um profissional que está vinculado à empresa pelo vínculo empregatício. Então, por exemplo, ele não é dono das horas. Ele vende 8 horas diárias para a empresa que contrata ele. Então, se eu pedir, imagina que eu tenho um PJ que trabalha em home office, se eu pedir para que ele abra a câmera do Zoom às 8 horas da manhã, ele me vendeu aquelas horas. A gente não está pagando um funcionário para ele resolver problemas pessoais na hora do expediente. Agora, o PJ é diferente. O PJ, existe uma palavrinha mágica quando nós falamos da contratação do PJ, que é autonomia. Aliás, 2 palavrinhas mágicas, autonomia e liberdade. Então, um PJ verdadeiro, ele deveria ter um bom contrato de prestação de serviço no qual fossem listadas as atividades que se inserem nas atribuições dele e os indicadores de desempenho que ele se compromete a melhorar para a empresa. Então, o PJ, ele nos entrega um resultado, ele não está vinculado à empresa por um contrato de trabalho, ele está vinculado à empresa por um contrato de prestação de serviço, enquanto o empregado não. O empregado, ele nos vende horas. A gente tem a liberdade de dizer o que o empregado vai fazer com as horas dele a cada momento. Com o PJ, não. E quando a gente fala também de PJ, a gente não pode exigir que seja aquela pessoa a cumprir as funções, é isso? Eu posso contratar o serviço que ele oferece, mas eu não contrato exatamente aquela pessoa. Se um dia a Flávia... eu contratei o serviço da Flávia, mas naquele dia a Flávia não pôde ir. Ela pode mandar outra pessoa para cumprir as funções dela? Excelente ponto. Na realidade, o que caracteriza o vínculo empregatício? É a presença de 4 requisitos de forma conjunta. Então, o primeiro requisito é a pessoalidade, que é o fato de a pessoa precisar prestar o serviço ela mesma.
É isso que significa pessoalidade. Depois nós temos o requisito da habitualidade, que é o fato de eu saber quando eu vou precisar daquele trabalho novamente. Então tem gente que fala, se for todo dia tem habitualidade, se for uma vez por semana não tem habitualidade, não tem nada a ver. A habitualidade está relacionada à previsão de repetição daquele trabalho. Eu não contrato a pessoa que faz a manutenção no meu ar-condicionado todos os dias. Esse é um trabalho eventual. Mas a minha advogada associada trabalha comigo todos os dias. Então existe habitualidade nessa relação. Terceiro requisito é o da onerosidade, ou seja, a pessoa faz um trabalho remunerado. E o quarto requisito é o requisito da subordinação, que é a dinâmica do eu mando e o empregado obedece. Então, como é que a gente faz, o que deveria ser balizado? Como é que a gente identifica, será que é uma contratação de PJ? Será que eu não deveria contratar como PJ? A gente olha para esses 4 requisitos e a gente deveria retirar dessa relação alguns desses requisitos. Porque se o que caracteriza o vínculo empregatício é a presença desses requisitos de forma conjunta, quando eu retiro um desses requisitos, eu já não estou mais diante de uma relação empregatícia. Então, quando você traz essa questão, ele pode se fazer substituir, quando você permite que o PJ se faça substituir, qual é o requisito que a gente tira dessa relação? A pessoalidade. Ou seja, se eu terceirizei aquele setor da minha empresa para uma outra empresa, que é a empresa do meu PJ, para mim pouco importa se ele vai prestar o serviço pessoalmente ou se ele vai subcontratar. Se ele vai terceirizar uma parte daquelas atividades para outra pessoa. Esse seria o mundo ideal. No mundo ideal, o PJ poderia se fazer substituir, ele poderia subcontratar. Infelizmente, na prática, as empresas desavisadas, elas descuidam desse requisito. Aí, na prática, o profissional ele precisa prestar o serviço pessoalmente, ele precisa bater ponto, ele precisa obedecer ordens, ele precisa dizer onde ele está, a cada minuto, a cada hora. Então, é por isso que a empresa acaba sendo condenada, porque ela faz uma pejotização de mentirinha. Mas na pejotização verdadeira, você está certa. A pejotização verdadeira, a pessoa deveria poder se fazer substituir naquelas atividades ali, já que ela é uma empresária. Juliana, eu tenho pessoas no meu círculo próximo que foram contratadas como PJ e, assim, não cumpria nenhum desses requisitos. Quem tinha que ir cumprir o serviço era a pessoa, ela tinha horário a cumprir, ela tinha que cumprir esse horário no lugar de trabalho, ela não podia fazer home office, ela não podia fazer nada. Então, assim, ela era uma CLT completa. E ela só tinha um salário um pouco maior, sim, do que talvez aquela função pagaria se fosse um CLT. E ela foi dispensada de um dia para o outro. Acho que nem contrato ela tinha na época. Então, foi uma situação bem traumatizante para ela quando ela perdeu esse contrato. E ela já vinha de uma jornada de uma jornada como PJ. E aí ela ficou um tempo fora do mercado de trabalho. E quando voltou a trabalhar, entre uma proposta PJ e uma proposta CLT, resolveu ficar com o porto seguro da CLT, que, querendo ou não, acaba dando, quando tu sai ali, né, aqueles benefícios ali, que são a multa rescisória do FGTS, sobre o FGTS, o próprio saque do FGTS, o seguro-desemprego, então acabou optando pelo vínculo CLT. Pois é, Juliana, do ponto de vista legal aí, quais são os principais riscos, né, para a empresa quando ela contrata um PJ? Hoje, nós temos um cenário onde o STF suspendeu todas as ações trabalhistas no país que estavam em curso, que tinham como objeto, como causa de pedir o reconhecimento do vínculo empregatício, estão suspensas. Então, está um mau momento para os PJs pedirem o reconhecimento de vínculo empregatício. Mas a implicação legal seria responder a um processo judicial no qual o vínculo empregatício vai ser reconhecido, a depender das provas. E se o vínculo empregatício for reconhecido, a empresa tem que pagar de forma retroativa todos os encargos que ela deixou de pagar. Então, a gente precisa considerar o seguinte: existe um cenário de muita insegurança no país, porque em alguns mercados é uma praxe que as pessoas sejam contratadas como PJ. Por exemplo, todo o mercado da publicidade contrata profissionais como PJ. O mercado da saúde, TI, existem áreas onde é muito comum, e os próprios profissionais, quando eles se deparam com uma oferta de serem contratados pela CLT, eles recusam. E aí, o que acontece? Em tese, um dos princípios mais importantes do direito contratual é a autonomia da vontade. Ou seja, eu tenho a liberdade para aceitar as condições que foram pactuadas comigo. Princípio da autonomia, eu aceito
não é nada ilícito que nós estamos contratando, em tese os nossos contratos deveriam ser válidos. Mas a gente tem um cenário de insegurança no país, porque às vezes a empresa tinha o cuidado de fazer uma contratação verdadeira. Eu, inclusive, recentemente fiz uma live no meu perfil lá no Instagram, onde eu contei o caso de um dentista que tinha total autonomia para prestar o serviço, ele tinha a secretária dele, ele remanejava a agenda, ele não era uma pejotização de mentirinha, mas a clínica fazia uma única exigência para ele, que era a exigência de que ele utilizasse os materiais de acordo com a padronização da clínica, por uma questão de qualidade. E aí, com base nesse único requisito, o judiciário reconheceu o vínculo empregatício entre a clínica e esse profissional. Então, era um cenário de insegurança, porque a empresa às vezes fazia tudo certinho, mas no Brasil, na hora de decidir, na hora de dar uma sentença, os juízes eles estão vinculados a um princípio que se chama livre convencimento motivado. O juiz ele é livre para se convencer do que ele quiser de acordo com as provas que estão ali acostadas aos autos, ele só precisa justificar, ele só precisa fundamentar na decisão dele por que ele está decidindo daquela forma. Então, as empresas ficavam realmente num cenário de insegurança. Peraí, eu posso terceirizar ou eu não posso terceirizar? Essa contratação aqui é lícita ou não é lícita? Então, realmente, alguma coisa precisava acontecer. O STF suspendeu os processos, porque o que aconteceu? O STF começou a reformar as decisões, inclusive a gente teve casos muito, muito famosos, como o da Raquel Scheherazade, ou da Carolina Ferraz, que processou a Globo. Eram profissionais que eram muito bem remunerados. Quando eles foram dispensados, eles pediram reconhecimento de vínculo empregatício, eles ganharam em todas as instâncias inferiores. Quando esses casos bateram no STF, o STF começou a reformar, porque o STF considerou o seguinte: peraí, será que nesse caso aqui, essas pessoas elas foram obrigadas, elas foram ludibriadas para que elas fossem contratadas como PJ? É claro que não. Nesse contexto aqui, essas pessoas foram muito beneficiadas por essa modalidade de contratação, porque se elas fossem contratadas como CLT, quase 30%, é como ter um sócio, né? Quase 30% dessa receita iria para o imposto de renda. Então, elas contratadas como PJ tinham o benefício de receber os valores como faturamento das próprias empresas e pagavam alíquotas menores. Então, o STF considerou: olha, aqui não faz sentido a gente penalizar a empresa como se a gente estivesse tratando trabalhadores comuns, trabalhadores assalariados. Isso aqui não faz sentido. Aí, quando o STF começou a julgar esses casos, todas as empresas começaram a fazer um recurso que a gente chama de reclamação constitucional. Vou chamar de recurso para todo mundo entender. Então, era uma forma de levar esses casos à instância máxima do nosso judiciário, que é o STF. E o STF começou a decidir de forma favorável às empresas, e os tribunais regionais do trabalho adotaram o entendimento deles, não estavam nem aí para o que o STF estava decidindo. Então, a gente tinha esse cenário de muita insegurança. Pode ou não pode? Primeiro desafio. A considerar que pode, o seu segundo desafio era vencer um processo no judiciário. O terceiro desafio era levar esse caso à instância máxima do nosso judiciário, que era o STF. Então, realmente, alguma coisa precisava acontecer. A nossa expectativa é que o STF vá bater um martelo e nos trazer parâmetros mais claros. Provavelmente, a partir de agora, o contrato volta a ser um protagonista. Então, as empresas que aproveitarem esse momento para colocarem ordem na casa, fazerem bons contratos de prestação de serviço, entenderem a regra da contratação do PJ, essas empresas provavelmente vão ter um cenário de maior segurança nos próximos anos. E eu vou aproveitar para fazer um alerta, porque o que vai aparecer de advogado vendendo curso, eu mesma tenho um treinamento que é voltado para empresas que querem aprender a fazer contratação de PJ, mas existem vários advogados oferecendo produtos similares que agora eles vão começar a fazer chamada assim: me cobrem, porque eu estou vindo do futuro avisar vocês que isso vai acontecer. O STF liberou a contratação de PJ, agora todo mundo pode contratar como PJ. Pessoal, isso não vai acontecer. Fraude vai continuar sendo proibida, desde sempre. A CLT vai continuar existindo. Porque se a gente fosse considerar, imagina, agora todo mundo pode ser PJizado. Todas as empresas iriam contratar PJ. Nenhuma empresa mais ia contratar CLT. Qual é o empresário que em sã consciência ele quer pagar altos encargos trabalhistas sobre a folha de pagamento? Ele não quer. Então, isso não é verdade. O que nós vamos ter é parâmetros mais seguros para fazer esse tipo de contratação. Nós vamos ter um protagonismo maior dos contratos de prestação de serviço, que hoje eles são desconsiderados pelo judiciário com muita facilidade, mas as empresas vão continuar precisando entender a regra do jogo. Então, PJ não é para todo mundo, não é para recepcionista, não é para o balconista, não é para o auxiliar administrativo que faz ali as funções cotidianas e precisa entrar em contato com a gente o tempo todo, toda hora. Não, isso não funciona dessa forma e vai continuar sem funcionar. Agora, é muito engraçado, não sei se vocês já viram, tem uma trend nas redes sociais, especialmente no TikTok,
dos jovens, né, que eles tratam a CLT como algo depreciativo, assim, né? Então, é verdade. Já vi. Então, eles falam, do seu CLT, tipo, quando a pessoa tá... como se fosse um xingamento, praticamente. Isso, exatamente, um xingamento. Xingam um coleguinha de CLT, usam como um xingamento, né? Então, é engraçado também essa visão das gerações a respeito do assunto, porque por muito tempo a CLT foi um braço de apoio para os trabalhadores para garantir ali os seus direitos e para fazer com que a máquina funcionasse de uma forma justa para ambos, né? E as novas gerações, pelo menos até o momento, veem muitas vezes como uma forma de ser um perdedor na vida, ser um CLT. Agora vamos ver quando eles chegarem no mercado de trabalho também, né? Eu compartilho dessa visão, eu tenho um ponto de vista assim, as pessoas acham que CLT é escravidão. Não, se eu for CLT, eu tenho que cumprir horário, eu tenho que me subordinar, eu não tenho liberdade. E são anseios que a nova geração anseia muito por liberdade, anseia por propósito, não gosta dessa ideia de estou trabalhando aqui como um escravo para enriquecer alguém. A nova geração quer qualidade de vida, não quer trabalhar até morrer, não quer trabalhar final de semana, não quer trabalhar 12 horas por dia. Então, realmente, existe esse equilíbrio dos interesses, né? Esse choque geracional, e as empresas vão precisar se adaptar. Realmente, para trabalhar com a nova geração, as empresas vão precisar se adaptar. Perfeito. E até quando a gente olha a nível de Brasil, Caxias do Sul aqui, a gente não trabalha com muito PJ aqui, porque a nossa cultura não é de contratação de PJ. Já quando a gente vai para São Paulo, o que prepondera lá são PJs. E a forma de contratação é com PJ. Eu implementei esse sistema numa empresa que 50% do quadro de funcionários eram PJs. E Juliana, a gerente de RH era PJ. E pior, olhando para o cenário, o PJ tinha plano de saúde, vale transporte e vale refeição. E daí eu pensei, nossa, tá tudo errado aqui, né? Era uma empresa de software e com todos esses benefícios, e ainda eles calculavam quanto custava o imposto de contribuição social, PIS, COFINS, e eles reembolsavam tudo isso para os PJs. Então, Juliana, aí eu pergunto, Marta, para que contratar como PJ nesse cenário? Me diz. Se é para pagar todos os encargos, você vê como é que é um nonsense? Se é para pagar todos os encargos, a empresa só está se arriscando. Então, como que uma empresa pode se organizar dessa forma e contratar dessa forma? Eu me questionava. E daí ainda eles queriam um sistema de folha de pagamento que apurasse, calculasse os valores e ainda fizesse depósito em conta. Daí eu pensei, nossa, está tudo errado. Quantas empresas a nível de Brasil, Juliana, que tem, não sabem, não fazem contrato, não sabem que tem um requisito para contratar um PJ, que não é qualquer pessoa, ou que acham que é MEI, então pode contratar qualquer um, que não tem impacto nenhum. A gente sabe que tem determinadas funções ali, por exemplo, se eu tenho um eletricista, eu tenho que ter contribuição previdenciária, eu tenho que informar no E-Social, eu tenho obrigações, e daí as pessoas acham, tem CNPJ, é PJ, eu posso contratar. Então, eu percebo que, às vezes, falta um pouco de conhecimento também da área de gestão de pessoas ou DP na hora de contratar. Qual que é a diferença entre um e outro? E eu não entendi o porquê que essa empresa reembolsava tudo isso, então eu pensei, qual o sentido de contratar PJ? Exato. A ideia da contratação do PJ, porque a contratação do PJ ela é mais flexível. Imagina que dentro do universo da CLT, nós não temos como remunerar de forma diferente os profissionais que estão na mesma categoria, para evitar que depois o profissional que se sinta prejudicado queira equiparação salarial. Outra coisa, para a gente dispensar um CLT, nós precisamos nos certificar de que ele não está ali num período de estabilidade. Então, a contratação do PJ não requer nada disso. A gente tem muita liberdade para negociar a contratação de um PJ Premium, que tem uma qualificação muito melhor. Para ele, eu ofereço uma política de remuneração, para o outro, eu ofereço outra política de remuneração. Eu não preciso ficar atento a esses requisitos. Será que eu posso rescindir o contrato? Será que eu não posso? Então, uma contratação flexível e que permite à empresa oferecer uma remuneração melhor. Já que eu não pago tantos encargos, porque nós precisamos considerar o seguinte, pessoal, no Brasil, a mão de obra ela é muito mal remunerada.
E já tem um problema natural da qualificação. Eu considero que a nossa qualificação é baixa, porque a qualidade do ensino, principalmente nas escolas públicas, das classes menos favorecidas, o ensino não é bom. Isso faz com que a nossa mão de obra seja desqualificada e ela seja uma mão de obra barata. E a CLT, ela contribui para esse cenário, porque muitas vezes a empresa, podendo remunerar melhor o profissional, ela precisa pensar 2 vezes, porque como a Marta falou no início, o profissional ele não sai aquele custo, né, do salário. Então, a empresa vai considerar tudo isso. Mas a gente precisa considerar, precisamos partir do mesmo ponto de partida. A existência de tantos encargos trabalhistas encarece a mão de obra. E aí, muita gente fala assim, mas o empresário tem essa disputa, né? Eu e eles, o empregado versus o empresário. Mas quando a gente pensa no empresário, a gente pensa na figura dos grandes empresários. Mas a verdade é que a maior parte dos empresários no país são pequenos empresários. Está todo mundo, na realidade, se equilibrando sobre a mesma corda bamba. São pequenos empresários, está todo mundo lutando para sobreviver. Então, a contratação do PJ, ela deveria ser uma contratação vantajosa para o profissional. E deveria ser vantajosa para a empresa também. Mas quando a empresa pratica uma dinâmica como essa que a Marta trouxe, eu vejo que ficou completamente esvaziado. Porque aquele benefício que ela teria de economia, se ela está reembolsando, faria mais sentido que ela oferecesse uma remuneração mais baixa no sentido de média de mercado. Né? Com CLT, a gente não é obrigado a pagar nem R$1 a mais do que a média daquela categoria. Se for uma categoria sindicalizada, a gente vê o piso e paga o piso. Então, a gente não precisa pagar nem R$1 a mais. Se uma empresa como essa, que tem esse hábito de reembolsar, se ela contratasse pela CLT, ela teria uma contratação muito mais segura, porque ela conseguiria oferecer um valor mais baixo para suportar todos esses encargos. Então, vocês estão percebendo quando eu digo que o empresário, muitas vezes, ele não está de má fé? Ele desconhece, ele escuta, sabe? Ele ouve dizer, não, nesse mercado aqui todo mundo é PJ, agora todo mundo é PJ. Vocês querem ver a fake news da década? Transformar funcionário em sócio diminui o risco de processo trabalhista. Não tem nenhum sentido. Aí tem os gurus, as grandes empresas que falam, não, a moda agora é transformar todo mundo em sócio. Eu falo, gente, aí outro dia eu fui atender um cliente, essa história foi muito boa. Atendi um cliente que ele tem o hábito de contratar PJ na empresa dele. Aí ele queria oferecer uma participação na sociedade para os funcionários. Aí ele veio com o sócio dele falou assim, não, aí eu expliquei, olha, não é assim, trazer para a sociedade significa compartilhar direitos políticos e direitos patrimoniais. O teu sócio, ele tem o direito de receber uma parte do lucro da empresa e ele tem o direito de participar na votação. Mesmo que ele seja um sócio com uma participação pequenininha, ele tem direito de fiscalizar as contas da empresa. Você quer que o seu funcionário saiba quanto é que você tira de lucro? Ele tem o direito de pedir para fiscalizar, tem direito político como qualquer sócio, mesmo que ele tenha uma participação pequenininha. Aí o meu cliente, um dos sócios me interrompeu e falou assim, não, Juliana, eu vou te explicar, é porque eu trabalhava na Ambev e eu posso te dizer como é que funcionava na Ambev. Eu falo, mas o que tem a ver a Ambev com a tua empresa? Aí eu expliquei para ele, gente, olha só, as grandes sociedades anônimas, elas têm o hábito de fazer as stock options. O que significa isso? É separar uma quantidade de ações para que os funcionários possam comprar a condições mais vantajosas e assim eles adquirem uma participação do equity da empresa. Isso funciona muito nas sociedades anônimas que negociam ações na bolsa. Por quê? Porque uma vez que o funcionário compra essas ações, ele negocia essas ações. Não tem nada a ver com a empresa pequenininha de responsabilidade limitada, porque na limitada eu dei ali 5%, 2% de participação para o empregado. Grande coisa, o que ele vai fazer com esses 2%? Correr risco de tomar processo trabalhista, porque o processo trabalhista ele passa do CNPJ para o CPF com muita rapidez. Aquele empresário que é o manda-chuva já tirou tudo do patrimônio dele. Quem é que tem um patrimôniozinho que conseguiu a duras penas? Às vezes é o funcionário que aceitou entrar para a sociedade. Então, no Brasil a gente tem essa confusão generalizada, a gente ouve dizer, não é assim. Lembra que no futuro, assim que a gente começou, eu falei para vocês que todos os relacionamentos da nossa empresa, dentro da nossa empresa nos sujeitam a consequências jurídicas? Como é que você vai propor uma participação societária para alguém sem você saber quais são as consequências jurídicas disso? E aí, no final das contas, quando o funcionário descobre que ele levou gato por lebre, peraí, virei sócio, agora estou trabalhando até mais do que antes, não estou tendo participação nos lucros, não posso sair daqui, porque ele descobre que na limitada não tem lugar para a gente negociar cotas.
As ações a gente negocia na Bolsa de Valores, mas onde é que eu vou negociar as cotas de uma limitada? Ninguém quer comprar a parte dele, ele não pode vender para terceiro, porque na limitada existe um vínculo de confiança entre os sócios, ele só pode vender para terceiro se os outros sócios concordarem. Aí o que ele faz? Ele vai para a justiça pedir vínculo empregatício. Ou seja, trocou 6 por meia dúzia. Deixou de manter como PJ para oferecer uma participação na sociedade, mas continuou cometendo fraude trabalhista. E aí o judiciário vai e desconsidera toda essa estrutura societária, assim como desconsidera o contrato de PJ quando ele é falso, e reconhece o vínculo empregatício. Pois é, e quando a gente olha para o bolso, Marta, existe uma diferença aí realmente na remuneração de quem é PJ e de quem é CLT? Tem como trazer algum exemplo, até na prática, de algum cálculo aqui para gente? Bom, imagina assim que eu tenho um salário de R$10.000. Como CLT, 10 mil eu vou receber em torno de 7.600, 7.800 líquido. Já o PJ, se ele tem um salário, geralmente quando o CLT ganha 10, o PJ vai ganhar de 12 a 13 mil, porque ele ganha mais. Aí ele não tem desconto nem de INSS, nem de imposto de renda, ele só tem o custo que ele tem com o escritório dele, com a escrituração da empresa, e ele vai receber dividendos. Então, essa é a diferença, se lá tiver a possibilidade de receber dividendos. Então, o empregado, ele recebe menos mensalmente. Por isso que o PJ ele precisa se organizar pensando que lá na frente ele vai ter que se aposentar, daí ele deveria ter uma organização, uma educação financeira pensando lá na sua aposentadoria, que ele ser desligado ele não tem multa rescisória, que ele não tem seguro-desemprego. Então ele tem um ganho maior que eu diria que é momentâneo, mas que ele não planeja o seu futuro, que lá na frente ele pode sentir falta, que é o exemplo que a Flávia citou, que a pessoa foi desligada e daí não tinha aviso prévio, não tinha seguro-desemprego. Por quê? Como brasileiro, geralmente o brasileiro, ele não se programa para isso. Ele recebe, já coloca tudo como no ganho mensal dele, vai aumentando o nível de vida dele, vai gastando mais e não tem planejamento para o futuro. O empregado, ele tem essa segurança que não é uma escolha, ele é obrigado, e se ele tem um salário de R$10.000, ele vai ganhar, vai receber, vai cair lá na tabela e vai pagar 27,5% de imposto de renda e não tem escolha, vai ter que contribuir sobre o teto, mesmo sendo aposentado. Então, olhando assim, dá uma boa diferença em valores. Então, ele vai receber de 7.550 a 7.800, vai depender se ele tem dependente de imposto de renda, o que ele tem ali de abatimento no cálculo do imposto. Então, dá uma boa diferença. Aí eu te pergunto, Marta, não seria muito mais interessante ele podendo, se esse dinheiro ficasse nas mãos dele, não seria muito mais interessante que ele fizesse um plano de previdência privada ou um seguro, que iria remunerá-lo de forma muito mais interessante até do que o próprio INSS? Você tocou num ponto muito interessante, que é a falta de educação financeira que nós temos no país. Então, qualquer pessoa deveria viver 1 ou 2 níveis abaixo do que poderia. Mas como é que o brasileiro vive? Ele ganha um pouquinho de dinheiro, ele vive 2 níveis acima do que ele poderia. Então, aí, imagina, eu sempre brinco com os meus clientes assim, falo, uma pessoa que hoje ela ganha R$7.000, ela pode ter dificuldade, né? Estou com dificuldade vivendo com R$7.000. Se essa pessoa amanhã ou depois ela começa a ganhar 20, ela não precisa gastar os 20. Ela pode passar a gastar 15 e ainda sobra um bom dinheiro para ela guardar. Mas o que o brasileiro vai fazer? Ele vai gastar 25. Ele vivia com 7, passou a gastar 20, ele vai gastar com 25. Isso é reflexo da nossa falta de educação financeira. Deveria ser ensinado nas escolas, né? Então, para a pejotização dar certo, para a pejotização exercer a função que a gente imagina que ela deveria exercer, muitas coisas deveriam, a nossa cultura teria que mudar. Tanto a cultura do empresário, porque o empresário também não pode ver essa contratação como uma forma de ele se dar bem, né? Eu tenho aqui pessoas que me procuram que elas pagam R$2.500 para o PJ. Eu falo, peraí, não é assim. Com R$2.500 você paga o PJ, você está fazendo um desserviço para você mesmo. Porque essa pessoa contratada pela CLT, ela disporia muito menos risco do que você contratar como PJ. A pessoa que contratar recepcionista, fala, peraí, mas a recepcionista não tem que abrir e fechar, não tem que estar disponível para atender os clientes, essa pessoa não pode ser PJ, porque você vai precisar cobrar dela o horário. Mas o empresário brasileiro, ele tem essa loucura. Ele ouve e não está nem aí, ele vai e decide para ver no que vai dar. Mas se fosse assim, se a gente tivesse uma cultura, e a gente está trabalhando muito para isso, né, para disseminar essa cultura, se o empresário entender o que significa, e se o profissional contratado como PJ, ele entender que são ônus e bônus,
dá certo. Acaba sendo uma contratação vantajosa não para todos, mas para uma boa categoria de profissionais que são bem remunerados. Perfeito, Renata. Imagina um empregado, um consultor de TI que é aposentado. Então, ele tem um ganho maior ainda, porque ele não vai somar duas rendas, porque vai somar a aposentadoria mais o salário. Ele não precisa recolher o INSS, porque ele vai ter a contribuição sobre o teto. Então, se ele souber planejar isso, ele vai ter até, eu diria, uma aposentadoria, uma vida depois da aposentadoria trabalhando, sobrando um dinheiro maior no bolso, né? Por quê? Porque hoje, quando o empregado, ele acumula ali a aposentadoria e mais a CLT, ele vai pagar mais imposto de renda, ele continua contribuindo para a Previdência Social. Então, se nós tivéssemos uma educação, né, Juliana, eu olho para tudo isso, e fôssemos orientados para isso também, poderíamos chegar nessa fase da vida sobrando um dinheiro a mais no bolso para poder ali viver, claro, usando a parte de PJ com consciência, com ganho, eu ganho e a empresa ganha também, com responsabilidade, e não é para qualquer função também. Perfeito. Agora, Juliana, Marta, eu me arrisco a dizer, por uma percepção olhômetro mesmo, baseada na pesquisa Flávia anual, não tem nenhuma pesquisa sobre isso, não tem nenhuma consulta, mas é um chute aqui de que poderiam haver muito mais processos em relação a esse tema da pejotização do que existem. Mas muitos trabalhadores têm receio de entrar na justiça, então muitos trabalhadores deixam para lá, né? Enfim, tem medo de ficar com o nome manchado, não conseguir voltar ao mercado de trabalho. E também, se eles são bem tratados nesse trabalho PJ, nosso acordo mesmo que verbal, ele foi cumprido, eu recebi aqui o meu salário direitinho, tudo bem, eu sabia que eu ia ter que estar lá no presencial, eu cumpri o que a gente combinou, esse profissional ele não vai nem acionar os seus direitos ali jurídicos. Então, acredito que existam muito mais contratos que não estão dentro das normas do que a gente imagina, seja por desconhecimento do empresário ou seja mesmo porque ele não quer cumprir a lei, né? Por má fé. Então, eu acho que existem, sim, muitos casos que a gente realmente desconhece, mas que estão acontecendo aí e que agora, com essa intervenção mais oportuna do judiciário, de uma certa maneira vai acabar tangibilizando isso, deixando tudo mais claro para todo mundo, inclusive para os trabalhadores e para o RH, o que tem que ser feito em cada momento aí desse processo. Com certeza, você tocou num ponto que é 100% verdadeiro. É o mínimo de pessoas. Quando eu faço a consulta, quando as empresas me procuram, eu falo, olha, é o mínimo de pessoas que vai nos processar. Quando a gente faz ali uma dispensa em massa, raramente acontece. Normalmente a empresa vai dispensar um, vai dispensar outro, mas mesmo quando existe uma dispensa em massa, são poucos os profissionais que vão processar a empresa, justamente porque o profissional tem medo de que o futuro empregador coloque o nome dele no Google. E já aconteceu, já atendi recentemente um caso que foi assim, o cliente um pouco antes da contratação jogou o nome no Google e viu que o profissional tinha processos trabalhistas. E aí ele entrou em contato com uma das empresas que aparecia e a empresa falou, detonou o profissional que ia ser contratado, ele perdeu a contratação. E teve uma outra situação engraçada também, que o profissional ia ser contratado e ele ingenuamente falou que ele já estava, a contratação dele já era certa, mas aí ele falou que ele tinha processado todos os empregadores anteriores. Toda empresa na qual eu passei, eu processei. Eu falei, não dá. Aí também não dá para ser assim, né? Uma pessoa muito litigiosa no comentário, né? Não foi nada inteligente. Ele perdeu a oportunidade de ficar calado. Aí quando o cliente me contou isso, eu falei, ele ainda contou se gabando, como se fosse uma vantagem. Tem pessoas que são tão inocentes, né? Então, assim, a gente não sabe nem se é inocência ou se é falta de noção. Mas, realmente, as empresas, elas vão verificar isso. Porque, muitas vezes, é aquela coisa. O PJ, ele se reconhece como PJ quando é conveniente. Quando não é conveniente, ele diz que ele é tratado como empregado. Então, na hora dele não querer fazer alguma coisa que o chefe, entre aspas, pede, ele fala, olha, eu sou PJ, você não me manda. Mas quando é na hora de exigir férias, de exigir um 13º, aí ele quer exigir, né? Então tem os dois lados. Existe a pessoa também, olha, a gente tem casos no judiciário, eu estou sempre trazendo casos lá no meu Instagram, de pessoas que eram remuneradas em R$80 mil, recebiam inclusive os respectivos salários através de offshore,
são empresas no exterior, e depois essas pessoas entraram pedindo reconhecimento de vínculo empregatício. Então, o pessoal também abusa muito, né? Uma coisa que deixa a PJ muito feliz é direito de férias. Isso já vi acontecer muito, assim. Eu vou trabalhar naquela empresa, mas aquela empresa dá férias, assim. Pode tirar o período remunerado. Aí tá valendo. Porque, na realidade, a empresa pode. Tudo que está contratualizado é permitido. Então, se a empresa quiser permitir a suspensão do contrato a cada período, de períodos em períodos, o PJ vai ter o direito de ter a suspensão do contrato para ele poder descansar. Isso é proibido? Não, depende da forma como isso aparece no contrato. O que não pode acontecer, como a Marta falou, a empresa paga todos os benefícios que pagaria os funcionários, paga para o PJ. Além de não fazer sentido, a empresa acha que está sendo legal. Olha que legal, estou dando auxílio creche. Se vocês pesquisarem no LinkedIn, a empresa oferece, faz a contratação PJ, auxílio creche, day off no dia do aniversário, ou seja, essa day off no dia do aniversário significa que todos os demais dias tem que trabalhar batendo ponta, né, cumprindo horário, auxílio creche, day off, 13º, a empresa acha que está sendo legal, mas na hora que o profissional quiser processar, ele vai usar tudo isso como prova. Tanto eu não era um PJ verdadeiro que eu recebia todos esses benefícios que todos os demais funcionários recebiam. Aí, para completar, a empresa ainda coloca o PJ no grupo dos funcionários. Mas também, também, olha só, né? Na prática, lidar aí com diferentes formas de contrato, com prazos, com entregas, pode ser bem complexo, né? E para isso, existe o Flow, solução da Metadados, que ajuda aí com toda essa organização. Olha só. Imagine uma plataforma web capaz de deixar as tarefas do seu RH mais leves e fluidas. Nós temos. O Flow é fácil de usar. A solução completa que agiliza todos os processos de departamento pessoal, que mantém você e as suas informações sempre seguros. Evite multas e atrasos com um sistema atualizado e adequado à legislação. O Flow permite a personalização das funções e emite relatórios mais efetivos. Gerencie as suas atividades com uma plataforma multitarefas e sem retrabalho. Além disso, a navegação é intuitiva e as integrações possibilitam a visão unificada dos processos. Faça agendamentos e receba avisos para cumprir com as suas obrigações de forma tranquila. Conte com a nossa tecnologia que humaniza a gestão e simplifica processos. Conte com as melhores soluções para o seu RH. E aí, se interessou? Quer saber mais? Então acessa metadados.com.br e solicita lá uma demonstração. A gente vai deixar o link também aqui na descrição do vídeo, tá bem? E voltando aqui, meninas, existe algum setor ou algum tipo de atividade onde é mais comum ou é mais seguro até, né, trabalhar como PJ? Sim, os profissionais... Você quer falar, Marta? Não, ela até citou o profissional da área de TI. Nós, por exemplo, como consultores da Metadados, implementadores, a pessoa que desenvolve, seriam profissionais que estariam ali aptos. Eles poderiam ser PJ sem problema algum, até porque eles gostam de trabalhar com liberdade. Esse perfil de profissional gosta de trabalhar com um projeto. Entrega um projeto, eu entrego. Mas daí eu não tenho subordinação, eu vou trabalhar quando eu quiser, eu só tenho que garantir com a entrega. Acho que o grande segredo está no contrato. Quando você falou ali, tudo começa desde o momento que a empresa anuncia a vaga, ela já tem que saber o que ela está anunciando, porque ela já pode ter um problema inicial lá, e um contrato. Então, a empresas da área de TI são empresas que têm muita contratação. Eu vejo, não sei, a educação, não sei se eu conseguiria ter. Hospitais eu também não sei, porque daí eu já tenho que ter o profissional naquele horário, naquele lugar. Então eu vejo que hoje a tecnologia da informação é um nicho grande assim para TPJ. Sim. Tecnologia da informação, saúde também, porque hoje eu trabalho com muitas clínicas que fazem desenvolvimento de crianças com algum tipo de deficiência, e aí elas contratam fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, todos são PJ com bastante segurança. Publicidade, o mercado da publicidade é dominado pela pejotização. A gente tem também profissionais da área de vendas, porque olha só como é caro contratar vendedor. Outro dia eu atendi uma cliente que ela falou assim: Juliana, está muito difícil para mim, porque eu estou com os meus vendedores e estou pagando as comissões por fora. Aí eu falei, olha, você não deve fazer isso, porque pagar a comissão por fora vai te sujeitar a uma condenação trabalhista muito alta. Aí ela falou,
perguntou, a contratação como PJ seria uma alternativa? Eu falei, com certeza, porque a forma segura de nós contratarmos vendedores como PJ é contratarmos como representantes comerciais. Então, olha só como é que a empresa tem vantagem. Ao invés de ela ficar ali porque a empresa não quer pagar a comissão, aí ela fica pensando, e se eu colocar prêmio? Aí fala, mas se você chamar de prêmio uma verba que você paga todo mês, não é prêmio. E se eu chamar de participação nos lucros? Eu falo, uma verba que você paga todo mês também não é participação nos lucros. Não tem, gente, não tem jeito certo de fazer a coisa errada. Se você vai comissionar os seus vendedores, você tem que pagar tudo dentro da folha direitinho. Ou então você transforma esses vendedores em representantes comerciais. O representante comercial é uma profissão regulamentada, então a gente tem muita liberdade, inclusive, para pedir exclusividade. A gente pode pedir que ele seja exclusivo da nossa empresa, a gente pode pedir para que ele cumpra a meta. As empresas, às vezes, por elas desconhecerem essa regra, elas ficam fazendo isso, pagando comissão por fora. Mas está vendo como é que a pejotização ela pode ser usada de forma estratégica? O vendedor vai ficar feliz por causa da remuneração e a empresa vai ter uma economia. Tem a CLT e tem também a terceirização, que é aquela contratação de uma empresa de outra empresa, né? Que normalmente, sei lá, são os vigilantes ou os auxiliares de limpeza. Explica pra gente um pouco, Juliana, qual que é essa diferença? Porque a gente acabou tornando os termos um pouco diferentes, mas eles têm ali algumas semelhanças, né? Na realidade, a contratação do PJ deveria ser interpretada como uma terceirização. Eu estou terceirizando aquele braço daquela atividade que eu não quero exercer diretamente, estou terceirizando para uma empresa. Mas a terceirização, que é, por exemplo, na área de limpeza, é muito comum, de condomínio residencial, condomínio comercial. Os profissionais que cuidam da manutenção, eles não são empregados do condomínio, eles são terceirizados. Aí é diferente, a gente está fazendo uma contratação, a gente paga um valor X para a empresa e a empresa contrata a equipe dela que vai trabalhar dentro daquelas funções. Aí existe um risco? Existe. Nesse tipo de terceirização existe o risco tanto para a empresa que contrata diretamente, quanto para a empresa que encomendou o serviço, que a gente chama de tomadora. Então, se a empresa responsável pela contratação direta, ela não cuida para que essas contratações estejam lícitas, todo mundo vai ser contratado pela CLT, né? Não tem muito como você contratar um auxiliar de serviços gerais como PJ, não faz sentido. Então, a empresa para a qual nós terceirizamos a atividade tem que manter todo mundo em regularidade fiscal, em regularidade trabalhista, porque se ela não tomar cuidado com isso, o tomador, ou seja, a empresa que encomendou, que terceirizou aquele serviço, ela responde em conjunto com a verdadeira contratante. E o PJ deveria ser assim, só que com o PJ a gente tem uma segurança, por quê? Porque a gente sabe que é ele que está prestando o serviço diretamente. Raramente o PJ vai subcontratar, mas se o PJ ele for subcontratar, é a conversa que a gente teve no início da pessoalidade. Como é que a gente tira a pessoalidade? A gente permite que ele subcontrate. Então, se ele subcontratar, eu tenho que entender que eu também posso responder pelas irregularidades que ele cometer com o funcionário dele, porque eu respondo como tomadora do serviço. Então, eu sempre falo que nós, empresários, nós precisamos conhecer os riscos da nossa atividade empresarial. E quando a gente fala que toda atividade empresarial tem risco, pensa só, uma pessoa, por ela ter um CNPJ ativo, ela já corre 4 tipos de riscos. Ela pode ser processada na Justiça do Trabalho se ela contratar e demitir errado, ela pode deixar de pagar um imposto, responder uma execução fiscal, ela pode não entregar o que ela promete para o cliente, receber um processo do cliente. Se existir uma sociedade, os sócios podem brigar e isso gerar processo. E por que a gente tem que entender isso? Porque a empresa, ela é um filho que nasce grande. Ela tem responsabilidades próprias que não se confundem com as responsabilidades do sócio. Aí eu brinco com os meus clientes, por que você não pode colocar a mão no caixa da sua empresa para comprar o seu BID? Por quê? Porque a empresa, a empresa tem credores, ela tem as próprias responsabilidades. Então, quando uma empresa ela é processada e ela não tem dinheiro para pagar as próprias contas, para pagar essa condenação trabalhista, por exemplo, a culpa é de quem? A empresa ela é uma pessoa jurídica, ela é uma pessoa separada da pessoa dos sócios, mas a pessoa jurídica é uma ficção, é o que a gente chama de ficção jurídica. Ela ficou sem dinheiro no caixa porque alguém foi lá e fez mau uso do dinheiro do caixa. Então isso o judiciário interpreta que é um abuso, e aí o que ele faz? Todas as vezes que a gente abusa da personalidade jurídica, a gente perde esse escudo. A empresa ela funciona pra gente como um escudo. Você ter um CNPJ para você prestar teus serviços te protege, separa a tua responsabilidade enquanto empresária da tua responsabilidade enquanto pessoa física. Só que se você não
não tiver, se o CNPJ não tiver dinheiro para pagar a condenação, essa condenação passa para a pessoa física do empresário. E no processo trabalhista isso acontece de forma muito rápida, porque o débito trabalhista, ele é natureza alimentar. O crédito trabalhista do funcionário, ele tem natureza alimentar. Então, não tem dinheiro para pagar, a responsabilidade passa para o empresário. Por isso que eu gosto de falar, olha, existem 4 riscos. Não tem como fugir disso. Você quer empreender? É ônus e bônus. Mas o principal risco de todos é o trabalhista, porque a passagem de responsabilidade do CNPJ para o CPF, ela acontece com muito mais frequência e de forma muito mais rápida. Aí é que a gente compromete o nosso patrimônio pessoal. Bom, agora sim, bora fechar com dicas. Meninas, que livro, que filme, que série, que conteúdo vocês trazem aqui para quem está nos acompanhando que pode agregar ao assunto de hoje? Bom, em primeiro lugar, a CLT. A CLT é algo que todo profissional deveria ter o conhecimento. Tem um filme que eu acho bem bacana, que é Amor Sem Limites. Ele é um executivo que é contratado para demitir pessoas que trabalham em empresas terceirizadas. É interessante. E tem também o estagiário, que é uma pessoa que depois de muito tempo retorna ao mercado de trabalho com um ambiente totalmente diferenciado e daí ele mexe ali com várias gerações e formas de contratação ou de trabalho também. Então, acho que é sempre bom a gente revisitar ou ver assim, algumas coisas que nos façam pensar sobre a nossa rotina de trabalho, porque o que a Juliana colocou aqui é a gente tem que pensar na forma de contratação, a gente tem que pensar no contrato, a gente tem que olhar para o futuro, lá no impacto. E muitas vezes a gente está envolvendo até a nossa família, como ela colocou, porque se eu tenho uma empresa, por trás dessa empresa eu tenho sócios e por trás desses sócios eu tenho uma família, eu tenho bens, então às vezes transferir o bem de um lugar para o outro não adianta também. Então, acho que eu deixo aqui como sugestão isso, então. Juliana. Eu também tenho uma sugestão, assim, a Marta me conheceu por causa do meu trabalho de comunicação. Eu faço um trabalho de educação, esforço para fazer um trabalho de educação empreendedora no meu perfil. Então, onde as pessoas me encontrarem, seja no meu perfil no Instagram, seja no YouTube, seja no TikTok, eu estou dando aula, estou falando sobre educação. Então, eu queria deixar como indicação, eu tenho um canal no YouTube que se chama Sociedade de Sucesso, e no próximo sábado, finalzinho de maio, vai ao ar o meu episódio que se intitula 25 perguntas sobre contratação de PJ. Tenho certeza que vai complementar muitos conhecimentos que nós compartilhamos aqui. Então, para as pessoas que têm dúvida, o que é pejotização, o que vai num contrato de prestação de serviço, o que não vai, como é que eu posso me sentir mais seguro, eu tenho certeza que vai ser um estudo complementar, além desse aqui que nós fizemos. De caça aí, Juliana, fechando com chave de ouro o nosso programa aqui. Flávia, muito obrigada pela participação. Só para não perder o hábito, né, metadados.com.br, a nossa dica de sempre, lá também tem sempre muito conteúdo interessante para o departamento pessoal e para o RH. É mais um prazer ter estado aqui, Rê. Juliana, Marta, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite, pelo bate-papo aqui super importante. Obrigada. Imagina, eu que agradeço também, é sempre um prazer. Obrigada mesmo. E a você que nos acompanhou, muito obrigada também. E é claro, a gente quer saber aí a sua opinião. Você acha que vale a pena ser PJ? É melhor ser CLT ou PJ? Deixa aí nos comentários a sua visão aí sobre esse assunto. Já deixa também a sua sugestão de tema, o que você gostaria de ouvir aqui nos próximos episódios. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos. Até lá. Tchau!